Então vamos fazer o nosso mini entremê de limão com framboesa. Esse mini entremê, ele é feito numa forminha como essa daqui, ó, de silicone, onde a gente vai montar as várias camadas que ele tem. A gente vai fazer uma base de pâte sucré, né, que é aquela massinha que a gente usa muito para tarte também. A gente vai fazer um cremô de limão siciliano e também um interior chamado gelé de framboesa, que é como se fosse uma geleia mais firme de framboesa, não tão doce, né? Que a gente vai também colocar aqui no meio do nosso entremê para ter uma textura, né, a mais, para ter um sabor a mais também nesse docinho. Essa é a principal característica dos entremês, tanto os grandes quanto os menores. Eles têm essa característica de várias camadas, bem feitinhas. Quando a gente corta, aparecem as camadas, né, no corte, com várias texturas e sabores. É isso que caracteriza um entremê. Originalmente, o entremê significa entre pratos. Ele tem essa característica de ser um doce ou um salgado servido entre os pratos de um jantar, né? Mas isso era na época lá da realeza francesa e tudo mais, onde eles serviam vários pratos, doces ou salgados, misturados, assim. Não é que nem hoje que a gente come a primeira entrada, né? Prato principal e sobremesa, não. Às vezes vinha a sobremesa primeiro, daí um salgado, daí mais um doce, daí um salgado. E aí, por isso ficou conhecido como entremê, né? Então hoje ele é mais conhecido como esse doce, né, que eu expliquei antes, né? Que tem várias camadas e texturas. Ele pode ser envolvido todo num mousse, né? Ele pode ter camadas de bolo e geleia e também algum outro creme. Então o formato dele muda muito, pode ser grande e pequeno, pode ser retangular, né, com as camadas aparecendo, com as camadas cobertas. Então o que significa o entremê hoje é um bolo de diversas camadas e texturas. Tanto faz se ele é grande ou pequeno. O nosso aqui é uma porção individual, né? A gente vai fazer também uma glaçagem, né? A gente vai finalizar ele com uma glaçagem de chocolate branco e também vai enfeitar ele com alguns mini merengues, né? Que a gente vai começar a fazer agora. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração para fazer o entremê, que são as texturas e temperaturas das preparações, né? Quando a gente quer, por exemplo, fazer o nosso entremê e aqui dentro a gente quer adicionar o gelé de framboesa, a gente precisa que esse gelé esteja congelado para que a gente consiga manipular ele, né, e inserir aqui dentro e dar continuidade no doce. E depois, todo esse doce aqui dentro, ele também precisa ser congelado para a gente conseguir desenformar. Por isso que é importante uma forminha assim de silicone que possa ir no freezer, tanto faz o formato, mas a gente precisa desenformar e aí passar a glaçagem nele. E para isso também precisa estar congelado. Como é que a gente vai passar a glaçagem, né, num doce que está mole, né? Ele vai acabar derretendo, né? A glaçagem não vai ficar de uma forma perfeitinha, acabada, vai ficar meio irregular. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, principalmente quando a gente está fazendo o entremê, tá? Então a gente vai começar pela gelé de framboesa, como ela é a primeira que precisa ser congelada, né? A gente precisa dela congelada para colocar aqui dentro. Então a gente vai começar por ela e vai levar para o freezer, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso gelé de framboesa, que nada mais é que um interior com um aspecto meio de uma gelatina, só que mais mole um pouquinho, né? A gente vai usar para essa receita framboesa congelada, mas pode ser qualquer outra fruta vermelha que esteja congelada ou em fruta também. E a gente vai usar também açúcar e um pouquinho de pectina. Pectina é um espessante gelificante, né, que vem das cascas e das sementes de algumas frutas, como o limão e até a maçã. Então a indústria pega esse produto e desidrata, transformando ela num pozinho, né? Ela é um pozinho mais amarronzado, assim. E ela é encontrada nas lojas de produtos para confeitaria. Essa daqui é da marca Mago. Então a gente vai esquentar a nossa framboesa. E a pectina, ela precisa ser misturada aqui com o açúcar
porque senão ela acaba empelotando quando a gente coloca ela em contato com algum produto que esteja muito quente, né? Aí ela acaba até empelotando, por isso que a gente vai esperar a nossa framboesa aqui descongelar, esquentar um pouquinho no fogo e depois já adicionar o açúcar com a pectina. Aqui eu posso usar amora, morango, mirtilo, né? E aí essa pectina vai trazer um produto um pouco mais espesso, né? Mais firme. A gente não vai precisar ficar cozinhando tanto tempo em formato de geleia, né? A nossa framboesa, porque a pectina ela vai gelificar, né? E dar uma textura bem interessante aqui para o nosso geleia de framboesa. Ó, agora que a nossa framboesa já derreteu um pouco e já tá quentinha, mas não tá fervendo ainda, eu vou adicionar o açúcar misturado com a pectina. E aí eu vou mexer sem parar por 1 minuto, depois que levantar a primeira bolha de fervura. Vou baixar um pouco a temperatura, vou botar em temperatura média a baixa. E aqui eu vou mexendo sem parar. Agora levantou fervura, ó, tem as bolhas. Então eu vou mexendo por 1 minuto e aí eu já posso desligar, porque a pectina já, com o calor, ativou o seu efeito gelificante. Depois daqui a gente vai colocar a nossa geleia de framboesa dentro de um molde de silicone menor do que o molde que a gente vai fazer a mousse, porque aí a gente vai levar para congelar e depois colocar dentro da nossa mousse. Ó, já deu 1 minuto. Posso tirar do fogo. E aí, esse aqui é o molde onde a gente vai colocar a nossa geleia de framboesa para ser levada ao congelador para congelar, porque daí depois a gente consegue colocar ela congelada dentro aqui da nossa mousse, que vai nesse molde aqui. Então esse molde que vai dentro tem que ser menor do que esse da esfera, né, da meia esfera que a gente vai fazer a mousse de coco, tá? Não precisa ser necessariamente, né, em formato de meia esfera, e esse aqui que vai no meio também, pode ser em qualquer formato que você tiver acesso aí na sua região. Mas é importante que sejam de silicone, que possam ir ao freezer, ok? A gente vai precisar congelar essa geleia, porque ela precisa estar durinha pra gente, né, conseguir pegar na mão e encaixar aqui dentro desse molde onde vai estar a mousse depois. Por isso que a gente congela né, em um formato um pouquinho menor. A confeitaria francesa trabalha muito dessa forma quando vai fazer mousses, né, entremês. Esse aqui que é um mini entremê, né, onde a gente precisa de várias texturas e várias camadas para ela ficar bem certinha quando a gente for cortar e conseguir trabalhar bem na hora de montar. A gente precisa congelar os produtos, né? A mousse depois que a gente vai colocar ela aqui também vai ser congelada pra gente conseguir botar a glaçagem, né? Porque senão o produto em temperatura ambiente, né, que esteja muito mole, a gente não tem como manipular. E congelado a gente consegue pegar, né, e mexer. Por isso que eles usam muito do congelamento. Ó, com uma colherzinha, mas eu posso usar também um saquinho de confeitar pra fazer, né, pra preencher aqui. E agora a gente vai levar pro freezer até ele congelar totalmente. Então agora a segunda coisa que a gente vai fazer é o nosso merengue, tá? Que a gente vai usar para decoração. Eu vou usar aqui uma batedeira planetária que eu tenho, mas pode ser qualquer batedeira, tá? Que a gente vai fazer um merengue francês e vai depois levar ele para secar no forno. Os merengues precisam de um tempinho para secar no forno, né? A gente não vai querer que eles assem, que eles fiquem dourados, porque dessa forma ele vai acabar escurecendo um pouco, não vai ficar tão branquinho. Por isso que a gente precisa sempre colocar merengue em temperatura baixa no forno, mais ou menos uns 100 graus por mais tempo, porque dessa forma ele vai secando aos poucos, tá? E não assa. Essa cor mais dourada que dá quando a gente deixa o merengue por muito tempo ou em temperatura muito alta é a caramelização do açúcar, né? O merengue é muito rico em açúcar, então
dessa forma, se ele vai ficando douradinho, é porque o açúcar está caramelizando, né? Está mudando ali as suas propriedades de sabor também e textura. E aí ele vai ficar mais marronzinho, mas não é o que a gente procura aqui, a gente quer que fique um merengue branquinho, tá? Então aqui na minha batedeira, com o batedor Globo, que sempre adiciona muito mais ar às nossas preparações, a gente vai adicionar primeiro a clara em temperatura ambiente, porque dessa forma ela consegue espumar mais ainda, e o açúcar refinado. Primeiro a gente vai colocar as claras sozinhas, tá? Então a gente vai deixar as claras sozinha primeiro na batedeira, a gente vai começar a bater em velocidade média a baixa, para ela começar a espumar, e aí depois a gente vai adicionando o açúcar aos poucos. Quando a gente faz isso, a gente permite que as proteínas das claras se estabilizem melhor. Dessa forma, ela não corre o risco de separar mais tarde, né? Que é aquele aspecto meio quebrado, né? Que a gente muitas vezes acontece com as claras, com o merengue, se a gente bate demais ou muito rápido até, né? Então a gente vai adicionando o açúcar aos poucos, também para o açúcar e ajudando a estabilizar essas claras. E também se dissolver melhor. Dessa forma, o nosso merengue vai ficar mais liso, né? Sem nenhum gruminho. Então, vou botar a primeira parte agora. Eu vou colocar em 3 partes o meu açúcar no merengue. Vou botar mais um pouquinho. Vou aumentar um pouco a velocidade. Já de início não é bom aumentar muito a velocidade, depois pode aumentar um pouquinho que as claras já estão começando a se estabilizar. Agora eu vou botar o restante do meu açúcar, ela já formou uma espuma mais clara. Essa receita leva a mesma quantidade de claras, açúcar refinado e açúcar impalpável, tá? Depois a gente vai finalizar com o açúcar impalpável, que ele é mais fininho e para ajudar a incorporar melhor aqui no nosso merengue esses grânulos de açúcar, tá? A gente só vai adicionar o açúcar impalpável quando o nosso merengue estiver em ponto firme já. Vamos ver como é que tá. Ó, ainda tá em ponto mole, tá vendo? Ele cai ainda bem, né? Então não tá no ponto ainda. Vamos ver agora como é que tá o ponto. Ó, já tá em ponto médio, tá vendo que ele forma um ganchinho? Então, daqui a pouquinho já vai pro ponto firme. Ó, agora já tá no ponto firme, tá vendo como a pontinha dele fica bem em pé? Ó, então aqui a gente já tem esse ponto que a gente procura. E aí eu vou adicionar agora o açúcar impalpável.
já temos o nosso merengue pronto. Não precisa ficar batendo muito depois que colocar o açúcar impalpável, tá? Só até misturar. Ó, um merengue bem firme, bem brilhante, ó. É isso que a gente tá procurando. Então agora eu vou colocar ele num saquinho de confeitar com um bico perlê pequeno, tá? Mas pode ser qualquer formato que você queira, pitanga. Eu dobro a manga de confeiteiro dessa forma, ó, que eu consigo ter mais controle para segurar, tá? E eu não faço tanta sujeira. Então é importante sempre a gente manter a ordem, né? Na cozinha e organização. Esse é um dos princípios da confeitaria francesa também. Sempre fazer tudo com agilidade, mas também um trabalho limpo. Aí eu desdobro ele. Ó, e dessa forma eu tenho a parte de cima toda limpa. E aí agora eu aperto e giro, ó. E aí eu tenho firmeza, o merengue sai aqui e eu consigo trabalhar dessa forma. Eu tenho aqui uma forminha, né? Na verdade é uma chapa de metal, mas pode ser numa forma normal. Vou colocar papel manteiga em cima e aí eu vou pingando aqui pequenas gotinhas, né? Deixando uma pontinha pra gente fazer a decoração, né? A finalização do nosso entremê. Eu seguro dessa forma, né, a minha manga de confeitar e controlo com um dedo aqui embaixo e fazer um trabalho bem padronizado, tá? Então, eu vou apertando, vou parando de apertar e puxo, tá? Aperto, vou parando de apertar e puxo. Aperto, vou parando de apertar e puxo. Tem que ser meio que na mesma hora, assim, tá? Aperto, vou parando e puxo. Eu deixo um espacinho entre eles, mas não muito. Ele expande um pouco, né, no forno, mas não é muito. Posso fazer também um tapetinho de silicone, tá? Facilita o trabalho mais ainda. Então agora eu vou levar ele para secar em um forno baixo, mais ou menos uns 100 graus aqui, por uns 40 minutos a 1 hora, depende do tamanho do nosso suspiro, tá? Mas a gente vai ter que pegar nele, ele vai ter que estar sequinho, ele não pode estar úmido. Então agora a gente vai fazer a nossa pâte sucrée, né? Ela precisa ir para geladeira, né, para firmar bem a massa e o glúten também relaxar. Então ela é o nosso próximo passo, ok? A gente vai fazer a nossa pâte sucrée pelo método da cremage. Significa o quê? Que a gente vai fazer um creme com a manteiga e o açúcar impalpável, até criar, né, esse creme um pouco mais claro. E aí a gente vai adicionar os ovos e por último o trigo. Dessa forma, adicionando o trigo por último, a gente evita com que se desenvolva muito glúten, né? A gente não quer que o glúten se desenvolva para nossa massa não ficar dura, ok? Toda vez que a gente for fazer uma massa de tarte, a gente precisa levar em consideração o tipo da massa que a gente quer fazer, se é pâte sucrée, sablé ou brisée, por exemplo. Ali vai mudar os ingredientes, né? E também o método de preparo, tá? Entre a cremage, que é essa que a gente vai fazer, e a sablage, que é o método que a gente faz uma areia, né? Com a manteiga e os secos, diferencia muito no produto final, tá? Então sempre a gente precisa levar em consideração o tipo da massa que a gente quer e o método de preparo que a gente também quer para alcançar o resultado que a gente deseja, ok? Então aqui na minha batedeira, com um batedor raquete, esse aqui que não adiciona ar, só mistura, eu vou colocar minha manteiga em temperatura ambiente
ou um pouco mais amolecida também, né? Ela não está gelada, dura da geladeira. E o açúcar é impalpável, tá? Esse é aquele açúcar que tem um pouquinho de amido, pode ser esse ou o açúcar de confeiteiro que não tem amido, ok? Esse açúcar ele é mais fininho, então ele quer dizer que ele dissolve melhor. E o acabamento da nossa tarte também fica, né, com um acabamento mais liso, né? Sem deformidades na superfície da massa. Vou cortar em cubinhos aqui a manteiga para ser mais fácil dela misturar. Como eu falei, ela tem que estar macia, ok? E agora eu vou misturar até formar um creme mais claro. Ó, eu já consegui um creme um pouquinho mais claro, agora eu vou adicionar os ovos. Vou misturar um pouco com a minha espátula. Ó, agora que eu já tenho uma mistura totalmente homogênea, né? Que já se misturou bem a manteiga com o açúcar, né? E com os ovos, tá vendo? Ó, uma mistura mais clara. Eu vou adicionar o trigo e aí eu vou bater até que ele esteja totalmente incorporado. Depois eu vou parar, porque eu não quero que ele tenha desenvolvimento do glúten nessa massa, ok? Então em velocidade mais baixa eu vou adicionar o trigo todo de uma vez. Misturar o trigo que ficou na lateral. Ó, a massa já se juntou, tá vendo? Ela se junta no batedor, assim, forma uma... meio que uma bola. Ó, dessa forma. Misturou, tá ok. Agora eu vou abrir ela entre duas folhas de papel manteiga para evitar, pode ser entre um plástico também, né, um saquinho plástico ou duas folhas de plástico, para evitar de adicionar ainda mais trigo nessa preparação. E aí a massa pode ficar também um pouco mais seca por causa disso. Ó, ela é uma massa seca. Tá vendo? A gente pega com o dedo e ela não gruda, ela não pode grudar, ó. Vou botar meu outro papel manteiga aqui, vou apertar. Com o meu rolo eu vou abrir até que ela tenha mais ou menos uns 3 milímetros de espessura, ok? Eu sempre vou virando, ó, porque quando a gente empurra, a gente tem mais força do que quando a gente puxa, né? Então, consequentemente, o lado da frente sempre fica mais fino. Então, por isso eu vou sempre virando a massa.
também, porque normalmente ela dobra aqui a folha, ó. Então eu tiro ela, coloco novamente por cima e continuo abrindo. Sempre passando assim e também pelas laterais, ó, pra você ver a espessura dela, tá? Que eu percebo que ela ainda tá bem grossa, então continuo abrindo. Ó, quando eu vejo que ela já chegou na espessura que eu quero, eu vou levar ela assim mesmo pra geladeira por pelo menos uns 15, 20 minutos para ela gelar bem, o glúten relaxar e ela não correr o risco de encolher no forno quando a gente for assar, ok? Então agora a gente vai fazer o nosso cremô de limão siciliano, tá? Esse cremô é um creme que lembra muito um curd, né? A diferença é que ele ainda é adicionado de gelatina e ovos inteiros, ele fica um creme mais consistente, assim, mais firme, né? Além da gente adicionar manteiga também, ele não é uma calda. A gente pode fazer ele com qualquer fruta, com qualquer suco de cítrico, né? Pode ser com limão siciliano, tahiti, laranja, tangerina. A única diferença é que a gente precisa levar em consideração a quantidade de açúcar, né? Quando a gente vai usar com limão, vai acabar indo uma quantidade maior de açúcar. Se a gente vai usar com laranja, que normalmente é um pouquinho mais doce, a gente não vai colocar tanto açúcar assim, tá? Então, durante o processo do nosso cremô, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a técnica da temperagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar a gelatina em água filtrada, tá? Aqui eu tenho água filtrada, aqui eu tenho minha gelatina incolor. Eu vou polvilhando ela, ó, por cima da água, para que ela dissolva por completamente. A água precisa estar fria, tá? A gelatina só hidrata corretamente em água fria. E aí a gente reserva. A manteiga também a gente só vai colocar depois nesse creme, tá? Então ela também vai ficar aqui reservada. Aí aqui na minha panela eu vou colocar o suco do limão siciliano com as raspas e mais ou menos metade do açúcar da receita. A outra metade do açúcar eu vou colocar nesse bowl aqui com os ovos inteiros. Vou dissolver aqui o açúcar com o suco e vou esquentando essa mistura, tá? Até ela começar a levantar a fervura, não precisa deixar fervendo, é só começar a levantar a fervura. E aqui, ó, os ovos com o açúcar eu vou misturar os dois juntos até branquear um pouquinho, tá? Não precisa bater muito, é só misturar os dois bem. É isso aí. A técnica da temperagem consiste em a gente adicionar o líquido quente aqui, ó, do nosso suco de limão, aqui nos ovos, para eles irem se acostumando com a temperatura e a gente voltar tudo pro fogo depois, sem que essa gema, né, com que esses ovos se coagulem, né, comecem a firmar e virar aquela tradicional gemada que a gente conhece. Então por isso que a gente esquenta um pouquinho esse líquido, ó. E aí a gente vai adicionando aos pouquinhos aqui, para os ovos irem se acostumando com essa temperatura. E aí quando a gente voltar tudo para a panela, eles não vão talhar. Outro ingrediente aqui que ajuda os ovos a não talharem na panela, ou quando a gente está cozinhando e levando a temperatura deles ali, porque a gente vai cozinhar até que eles fiquem mais espessos, até que a gente tenha um creme mais espesso, mais grosso, né? É o açúcar, né? O açúcar e o suco do limão aqui que a gente está colocando ajudam a diluir essas proteínas dos ovos, fazendo com que eles não talhem, né? Não cozinhem tão rápido, para que eles aguentem um pouco mais de temperatura aqui dentro. Então, ó, misturei tudo, vou voltar para a panela. Agora a gente vai voltar com essa mistura toda para a panela e cozinhar em fogo baixo, sempre mexendo, sem parar, tá? Até que essa mistura fique mais grossa, até que ela se espesse, ok? O fouet, ó,
esse batedor de arame ajuda muito nessa hora, porque ele pega em várias partes do creme, né, evitando com que o creme aqueça muito em uma parte e acabe também, né, cozinhando ali, talhando naquela parte ali. Então a gente sempre tem que misturar, porque dessa forma a gente distribui melhor o calor e evita também que aconteça a coagulação. Agora ele já tá começando a espessar mais. Ó, já tá bem mais grosso o creme. Agora a gente tem que ter mais atenção ainda, tá? Quando ele levantar a primeira bolha de fervura, ó, levantou. A gente conta na cabeça mais ou menos 1 minuto e continua ali cozinhando para terminar de firmar, né, essas proteínas. Depois a gente já tem que tirar, não pode deixar muito tempo esse creme na panela, porque senão ele vai talhar também. Ó, já deu, vou tirar ele do fogo. E agora, com o creme quente ainda, eu vou adicionar a gelatina hidratada, tá? Dessa forma não tem necessidade de derreter a gelatina hidratada no micro-ondas, porque ela vai derreter aqui com o calor do creme. Esse creme é super versátil, dá pra usar pra tortas, né? Fazer o sabor que você quiser. Então, ele é muito saboroso. E leva o suco da fruta, né? O suco do limão siciliano é bem aromático, bem presente, né? Então, vou fazer muita coisa legal. Agora a gente vai esperar esse creme atingir mais ou menos uns 40 graus, porque agora ele tá muito quente pra gente adicionar a manteiga, tá? Então ele estando mais friozinho, mais ou menos com uns 40 graus, a gente vai conseguir adicionar essa manteiga e emulsionar com um mixer de mão, para que a gente tenha um creme bem aveludado, né? Bem cremoso assim. Então eu vou deixar o meu creme aqui reservado também. Agora a gente vai ver como é que tá a nossa massa. Ó, eu tirei da geladeira, ela tá bem firme, tá vendo, ó? Bem durinha. Aí eu vou tirar essa parte de cima do papel manteiga. Apoio de novo. Vou virar aqui a massa e tirar a parte de baixo. Porque depois, quando a massa tá muito, ela começa a entrar em temperatura ambiente, ela vai amolecendo muito. Aí fica bem difícil de tirar esse papel sem machucar a massa, tá? E aí com um cortador que eu tenho aqui, ó, que é um pouco maior do que esse meu molde de silicone, onde eu vou colocar, né, o meu cremô. Ele tem que ser um pouquinho maior, porque ele vai servir de base, né? Aí eu vou cortar, ó, vários discos das minhas bases, ó. Posso cortar com a parte redonda também, esse aqui tem um trabalhado, mas eu tenho uma parte redondinha também. E aí com uma espátula ou uma faquinha eu vou tirar, ó, a rebarba que fica em volta. A gente tem que ser rápido nesse momento, porque a massa começa já a amolecer, tá? E já a colar. Então, por isso é sempre importante trabalhar com a massa bem gelada. Bastante cuidado aqui no meio, ó. A massa já tá começando a ficar bem molinha. Ela é uma massa muito delicada, né? Como eu falei pra vocês. Então, tem que ter muito cuidado e agilidade pra trabalhar com ela, né? Como tudo na confeitaria, a gente, né, precisa produzir, precisa ser ágil. Então, com o treino, tudo isso acaba vindo também. E aí agora, com um garfinho eu vou furar, ó, todas as basezinhas, porque dessa forma, na hora de assar, ela não forma bolhas, né? O ar consegue passar melhor e assar essas bases de forma homogênea, né? Sem formar aquelas bolhas. E eu vou colocar em cima de uma forma e vou levar para gelar por mais ou menos uns 15 minutos, para ela ir bem gelada pro forno. Evitar mais uma vez que a gente mexeu nela, né? Evitar mais uma vez com que a gente tenha um encolhimento dessa massa e com que ela também fique bem crocante. Se a gente assar essa massa bem gelada ou até congelada, ela fica bem crocante. Então,
Vou levar ela pra gelar mais um pouquinho. E essa massa que sobrou eu posso abrir e fazer em outro formato, né, mais uma vez, ou até eu posso congelar ela assim crua, né, num plástico bem vedada com a data, e eu posso usar daí para uma outra vez. Eu deixo ela descongelando em temperatura ambiente, abro e aí eu moldo conforme o que eu quiser, ok? Ó, o nosso cremoso já esfriou um pouquinho mais. Agora eu vou adicionar a manteiga e vou usar esse mixer de mão para emulsionar bem essa mistura. Ó, já consegui emulsionar bem, ele fica um creme mais claro, tá? Ó, ele fica bem cremoso. Uma corzinha amarela clara. E com o mixer a gente consegue também tirar qualquer gruminho, né, que tenha ficado, às vezes da gelatina ou dos ovos. Então, ele é muito importante na confeitaria, quando a gente trabalha com cremes, ganaches, né, ele ajuda a emulsionar melhor esses cremes, ok? Então agora eu vou colocar num saquinho de confeitar e vou preencher, né, as nossas forminhas. Como esse creme é mais líquido, eu vou usar um copo medidor para dobrar, ó, a pontinha da minha manga de confeitar dentro desse copo. E aí, ó, eu vou acomodar aqui dentro e aí eu consigo colocar o creme todo de uma vez sem que ele escorra. E eu vou preencher mais ou menos 3/4 da forma, tá? Toda vez que a gente trabalha com a manga de confeitar, a gente consegue ter um trabalho mais limpo, né, mais preciso também, e com mais padrão. Né? A gente controla a quantidade, ó, de creme que a gente coloca e tudo mais. Então, é bem importante trabalhar com manga de confeitar, principalmente se a gente tem uma produção grande, ok? Vou mexer um pouquinho para ele incomodar bem o creme. Agora eu vou tirar a minha geleia de framboesa do freezer para colocar aqui dentro. Ela precisa ser inserida, né, no creme aqui de limão que ainda está mole. Ó, ela tá bem congelada, aí eu consigo manipular ela facilmente, ok? Eu posso botar em metades, como também eu posso colocar uma esfera inteira, ó. Eu junto aqui uma na outra, pressiono e aí eu tenho uma mini esfera, ó, pra inserir aqui no meu creme. Eu insiro daí bem no meio, ok? E agora vai tudo pro congelador até que a nossa meia esfera aqui esteja bem congelada, pra gente conseguir finalizar o nosso mini entremê de limão. Uma batidinha, ou a gente passa uma espátula, se caso passar um pouquinho por cima, a gente passa uma espátula e também consegue alisar. Os nossos suspiros já estão prontos, eles ficaram 1 hora mais ou menos no forno a 100 graus. O teste que a gente pode fazer é dar uma apertadinha aqui na base deles, eles não podem estar molinhos, né, porque dessa forma ainda precisa assar um pouquinho. Estando bem durinho, bem sequinho, aí eles já estão prontos. Agora eu vou levar as nossas bases do mini entremê para assar em forno médio, 180 graus, por mais ou menos uns 20 minutos, ou até que elas estejam bem douradinhas, tá? Ó, os nossos discos já assaram, tá vendo? Tá bem quentinho ainda. Tem que ficar douradinho, ele levou mais ou menos uns 15 minutinhos para ficar pronto, tá? Ó, bem douradinho, assadinho. E a gente vai esperar esfriar para montar o nosso mini entremê. Então agora a gente vai finalizar
o nosso mini entremê de limão com framboesa. A gente já tem a nossa mini esfera congelada e eu vou fazer aqui a glaçagem. Aqui eu tenho chocolate branco e manteiga de cacau, que eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que esteja totalmente derretido. Então agora a gente já tem, ó, o nosso chocolate branco com a manteiga de cacau derretidos, tá? Os dois derretidos juntos, olha, ficam mais líquido assim um pouquinho. E aí agora a gente vai tirar direto do congelador o nosso cremô. Ó, bem congelado, a gente consegue desenformar com a mão. Esse é o objetivo, né, conseguir desenformar. Então a gente tem que trabalhar bem rápido agora, porque ele já começa a descongelar. Então a gente tira, eu coloquei aqui uma gradezinha com uma bandeja embaixo para conseguir recolher essa glaçagem, ó. Com essa, então tem a bandeja embaixo, a gradezinha aqui em cima, ó. E aí um plástico filme para ser mais fácil de limpar depois. E aí dessa forma a gente consegue recolher toda a glaçagem que cai. Olha, ela já começa a derreter, então a gente tem que trabalhar bem rápido. Aqui a gente pode colocar qualquer corante, né, da cor que a gente quiser, mas eu vou botar só um glitter, né, que é o ouro nacarado, ó, só para ele dar um efeito, mas eu posso botar o corante amarelo, né. Normalmente o melhor é colocar um corante que tenha a ver, né, com as cores do doce, né, no caso se é de limão amarelo, né, ou se é de morango ou framboesa, aí rosa ou vermelho. Então esse pó, ele dá um efeito mais acetinado assim, né? Mas ele não é obrigatório o uso dele. Ó, e aí eu vou derramar todo de uma vez por cima do doce. E aí com o plástico aqui embaixo, ó, facilita muito para recolher depois essa glaçagem que acabou caindo, né, e a gente pode daí reutilizar também essa glaçagem. E ela já firma porque o doce tá bem congelado. Ó, eu vou deixar ele congelado um pouquinho. Vou pegar um pratinho, vou colocar a minha base do tapate sucré. Aí aqui com muito cuidado, ó, e uma espátula angulada, eu vou pegar o doce. Como eu falei, a gente tem que trabalhar rápido nessa hora, que é para ele não começar a derreter, tá? Então qualquer partezinha que tenha, né, que não tenha ficado tão bonito, não tem problema, porque a gente vai colocar a nossa decoração ainda, né, de merengues. E aí eu vou esperar ele entrar em temperatura ambiente para eu conseguir colar os merengues na lateral, porque agora ele tá muito durinho, ó, e ele tá muito seco, então eu não consigo colar os merenguinhos, tá? Então agora que o nosso mini entremê já entrou em temperatura ambiente, a gente vai finalizar. Eu vou colocar ele em cima desse pratinho que eu vou servir. Vou pegar os mini merengues e vou usar para fixar os merengues no mini entremê essa glaçagem que sobrou quando a gente passou ela por cima do nosso cremô de limão, tá? Eu derreti ela uns 30 segundos no micro-ondas e aí eu vou usar para fixar agora em toda a lateral do meu mini entremê. E assim eu vou fazendo em toda a volta dela. Com muito cuidado, porque os mini suspiros são bem delicados. E aqui o nosso mini entremê de limão com framboesa finalizado.